Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre esse tema importante aí que a gente começa na verdade com uma pergunta, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A literatura e o problema da origem, né? Então essa pergunta é uma pergunta muito famosa, né? E que tem várias respostas possíveis aí. Geralmente quando as pessoas entram em contato primeiro, né, de saída com essa pergunta, a primeira resposta que vem à mente é o ovo, né? Evidentemente, porque o ovo é o que gera a galinha. Só que não é uma resposta tão simples, né? E uma reflexão sobre a questão da origem, inclusive levando em conta o desenvolvimento da literatura, que é o eixo que a gente pega aqui para debater os assuntos de maneira geral, né? Pode ajudar a pensar isso melhor. E eu acho que tem duas respostas possíveis para essa pergunta, tá? Do meu ponto de vista, evidentemente, né? E a gente vai fazer a reflexão aqui durante o vídeo, vai falar sobre etimologia, sobre essa busca da origem, né, e as várias origens que a gente que o ser humano foi descobrindo aí na história da ciência, da filosofia e tal, e da própria literatura, e para chegar, né, na literatura estrito sensu aqui, e depois responder essas perguntas no final. A ideia desse vídeo surgiu, né, na releitura que eu fiz aqui desse conto do Sérgio Santana, que se chama A Aula, está aqui nesse livro aqui, né, de contos dele, e a história de um professor, né, que ele está indo dar uma aula e no caminho ele compra um ovo, e aí aquele ovo gera uma série de reflexões que ele faz durante a aula com os alunos, e enfim, umas reflexões inclusive filosóficas e tal. E isso, a releitura desse conto me deu a ideia aqui de produzir esse vídeo, tá? E aí vamos falar de etimologia um pouco, né? A palavra origem, ela deriva do latim origo, que significa de onde algo nasce, né? E essa própria ideia de onde algo nasce é interessante, porque já demonstra uma certa ambiguidade da palavra origem, porque não é algo que nasce do nada, né? É de onde algo nasce, né? Então o que nasce sempre de algo, né? Então isso é muito interessante porque isso aponta para essa complexidade da ideia, né? Porque obviamente que a gente nasce em determinado momento e morre num outro momento, né? Acontece isso com tudo, né? Mas esse processo não é aquela coisa de que a gente nasce porque já existiram inclusive teses sobre isso, né? Partenogênese, enfim, e essas ideias de que algo pode nascer do nada e tudo mais, geração espontânea, né? A ideia de geração espontânea é isso, né? E, enfim, mas um estudo mais aprofundado da ideia de origem mostra que não é bem assim, né? Então, e aí a gente chega em duas questões interessantes aqui, né? Quer dizer, a primeira é a seguinte: quando a gente vai pensando nisso, né? De onde veio isso? De tal coisa, tal. E essa tal coisa, né? Então, as crianças fazem muito essas perguntas e isso é muito legal, porque demonstra ali uma potência filosófica que existe nas crianças e que infelizmente vai sendo perdida aí, né? Quando as crianças vão sendo tolhidas pela moral dos adultos, enfim, pela rotina da vida cotidiana ali, que às vezes vai empobrecendo isso. Isso é muito ruim, né? As crianças devem ser estimuladas a continuar fazendo essas perguntas, né? Enfim, e aí tem isso, né? De onde, né, existiu uma origem? A pergunta final é essa, né? Existiu alguma origem primeira, né, um momento em que tudo começou? Né? A ciência diz que sim, né, que é o Big Bang, né? Porém, existe uma teoria alternativa hoje, que é a teoria dos multiversos, né, que justamente já é um deslocamento nessa questão da origem, porque é como se não houvesse uma origem primeira, a coisa está sempre ali, né? São vários universos, né, em dimensões diferentes, e eles nunca começam, na verdade, eles simplesmente eles implodem, né? E aí ficam densos demais, aí depois explodem, se expandem e depois voltam, né? Enfim, e isso seria justamente a percepção de que não houve uma origem. Mas é curioso isso, né? Porque a gente tende a tentar sempre pensar, né, de onde surgiu algo, porque essa discussão, porque não é só uma discussão, né? Porque os estudos da ciência foram levando a descobertas nesse sentido. E essas descobertas geram as perguntas, evidentemente, né? Então, eu fiz uma sequência aqui rapidinho, né? Mas antes ainda vale dizer aqui sobre algo sobre o sentido da palavra origem, né? Porque
Origem significa começo, mas significa também filiação, ou seja, né, algo se inicia no momento, mas esse início está filiado a outro algo, né? Então existe uma relação de complexidade ali em jogo também, né? A origem ela é princípio, mas ela é também proveniência, quer dizer, algo principia, mas provém, né? E existe uma curiosidade interessante em relação a essa pergunta que a gente está fazendo no vídeo aqui sobre o ovo e a galinha, é que você vai no dicionário de sinônimos, um dos significados da palavra origem é justamente ovo. Então quer dizer, como se ovo fosse um sinônimo de origem, ou seja, então isso aí, para algumas pessoas já responderia a questão, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Obviamente que foi o ovo, porque o ovo já é sinônimo de origem, né? Mas não é bem assim, vamos chegar lá, né? E aí isso também tem a ver com uma palavra, com a questão da genética, por exemplo, né? Quer dizer, e do gênesis, porque esse prefixo gene, né, ele tem a ver justamente com origem, né? E aí tem várias palavras derivadas também desse prefixo gene, que é o próprio gene, né, que é vamos dizer assim, esse átomo primordial da vida, né, que é o gene. O Gênesis, que é o livro bíblico que fala sobre a origem, né? A genética, que estuda as origens, né, da vida. A palavra gênio, que tem a ver também com aquele que gera algo, né, aquele que cria algo, que inova de alguma maneira. O indígena, né, esse gena do indígena tem a ver com origem também, porque é como se fosse o ser que se origina de dentro, né? Ou seja, né, é um nativo lá daquela região. E a palavra gênero, que é uma categoria que agrupa por caracteres semelhantes, né? Isso tem a ver não só com os animais, né? Ou seja, né, o gênero que compõe as espécies, né? Mas também com a sexualidade humana e outras discussões a esse respeito, né? E aí a gente parte então para as origens, né? Qual foi a origem? Atualmente, a ideia que se tem, uma das teses mais aceitas é de que tudo começou com o Big Bang, né? Então a gente tem aqui, ó, duas referências sobre isso, tá? Esse livro As Coisas São Assim, organizado pelo John Brockman e Katinka Madison, é um livro muito interessante, apesar desse título meio tosco, né? As coisas são assim, como se fosse, né, é uma coisa muito categórica, mas o livro é muito bom, tem vários textos interessantes aqui. E um exemplo de discussão aqui que supera o título é um capítulo no qual o autor fala sobre a questão da classificação dos seres humanos, chimpanzés, orangotangos, gorilas, que ele fala que, na verdade, essa palavra macaco, ela não estabelece nenhuma distinção, né? Não dá para distinguir o ser humano do chimpanzé, do orangotango. Então, assim, estruturalmente falando, todos nós somos macacos, né? E isso tem uma pegada ética bem interessante aí, né, de se discutir. E é uma mudança de conceito ali, o que significa que esse papo de as coisas são assim, né, não é muito bom. E esse livro tem um capítulo aqui que se chama justamente Origens, tá? Que está na página 43, começa aqui na 43, justamente com um texto do Paul Davies, cujo título é O que aconteceu antes do Big Bang? Que é o tipo da pergunta, né, que quem está buscando as origens chega nela de maneira inevitável, né? E uma das frases que ele cita aqui é a seguinte, ele diz, né, justamente na 43, 44, ele fala: o problema no fundo é o seguinte: se nada acontece sem uma causa, então alguma coisa deve ter levado o universo a surgir. E assim enfrentamos a inevitável pergunta sobre o que causou essa alguma coisa, e assim por diante numa regressão infinita. Quer dizer, justamente isso que move a busca pela origem, né? E aí existe essa tese do Big Bang, né? E ela está bem explicada nesse livro aqui, A Origem do Universo, John Barrow, e em vários outros livros de ciência também, né? Que é uma questão muito comum, né? Muito discutida, tá? E aqui esse livro ele discute uma série de questões ligadas a isso, porque existe uma movimentação que vai gerar justamente a ideia do Big Bang, né? Eu anotei as datas aqui, que eu não sou muito bom para data, vocês sabem disso, né? E aí as datas são as seguintes, ó. Em 1927, um cientista chamado Georges Lemaitre sugere a hipótese do átomo primordial, né? Em 1929, o Edwin Hubble, que é, né, conhecido aí pelas imagens, né,
captadas lá pela sonda do Hubble, né? Ele descobre galáxias distantes e os desvios para o vermelho, que vão ser muito importantes pouco depois aqui, vamos ver aonde. Em 1949, um cientista chamado Fred Hoyle cria o termo Big Bang, né? Então, essa ideia do Big Bang surgiu em 1949, ela é recente, né? Do ponto de vista histórico, né? Tem aí 73 anos, né? E em 1964, os cientistas descobrem a radiação cósmica de fundo. É através dessa radiação cósmica de fundo que se consegue ler a memória do espaço, né? E o que gera essa datação do universo. Então, o universo teria surgido no Big Bang, segundo uma das teses da ciência, há 13,8 bilhões de anos, né? E aí depois o Sistema Solar e a Terra surgem há 4,5 bilhões de anos, tá? A vida surge no planeta Terra há 4 bilhões de anos, quer dizer, 500 milhões de anos depois do planeta existir já, né? E essa discussão está nesse livro aqui, muito interessante, é uma das dicas possíveis, né? O Quinto Milagre em Busca da Origem da Vida, do cientista Paul Davies. Tá? Um grande livro também, no qual ele fala, dentre outras coisas, sobre a teoria da sopa primordial, né? Que seria justamente aquele momento ali em que determinada circunstância permitiu que a matéria inorgânica se deslocasse para uma forma orgânica a partir de elementos, né, muito simplórios ali, que geraram os aminoácidos, aí foram se desenvolvendo numa espécie de sopa ali, né, que não se sabe se foi uma lagoa, se foi um oceano, mas enfim, né, é uma das teses para o início da vida, tá? Vamos ver o tempo aqui, né? E aí isso vai caminhando, né? E a gente chega então na origem da vida, depois na origem do oxigênio, a 3,5 bilhões de anos. Depois os peixes, né? A origem dos peixes, há 530 milhões de anos. A gente vai ver depois por que é importante falar da origem dos peixes. Os artrópodes há 520 milhões de anos, né? As aves surgem no Jurássico, no desmembramento dos dinossauros, né? Há cerca de 150 milhões de anos, e as galinhas surgem há cerca de 58 mil anos atrás. Quer dizer, são recentes as galinhas aí na história, né? E o ser humano. O ser humano surge, quer dizer, há uma discussão grande aí no meio, porque existe uma quantidade muito grande de fósseis hoje, né? Recentemente eu vi um programa aí sobre isso no YouTube, que o programa tinha 1h30, né, discutindo só esses fósseis humanos, né, Australopithecus e tal, Homo habilis, Homo erectus e tudo mais. Então, enfim, agora existe um personagem muito conhecido nessa história que é a Lucy, né, que é um Australopithecus afarensis, descoberto na Etiópia pelo cientista Donald Johanson, e que tem cerca de 3,2 milhões de anos. Tá? É uma fêmea, se chama Lucy, justamente porque no momento em que o Donald Johanson descobriu o fóssil, estava tocando uma música dos Beatles chamada Lucy in the Sky with Diamond, e aí ele nomeou o fóssil com o nome da música, né? Com a personagem da música. E existe inclusive um filme também muito interessante chamado Lucy, né, com a Scarlett Johansson, que tem o mesmo sobrenome do Donald Johanson que achou o fóssil, né? E o Morgan Freeman e tal. Um filme excelente também, que discute um pouco essa questão da Lucy ali também numa perspectiva de origem e de origem da origem, de deslocamentos e tudo mais, né? Qual seria a Lucy contemporânea, enfim, né? É um filme muito interessante do Luc Besson, tá? E aí voltando aqui, né, existe também outras origens em jogo, né? A origem da linguagem, que surge há mais ou menos 50 mil anos, né? A origem da escrita, que aí surge há 3.500 anos antes de Cristo, né? Ou seja, há mais ou menos uns 5.500 anos com os sumérios, né? E na mesma época surgem os hieróglifos no Egito e tal, né? E aí a gente chega na origem da literatura, né? Porque já existia um texto muito mais antigo que os gregos, né? Que é a epopeia de Gilgamesh, né, na Mesopotâmia, que são 12 cantos com 300 versos cada um, que surgiu cerca de 2.100 anos antes de Cristo. Quer dizer, 4.120 e poucos anos, né?
Sim, eu não citei esse livro aqui do Richard Leakey, né, que é A Origem da Espécie Humana, que também é muito interessante essa discussão da Lucy e outras. A própria origem da linguagem, né, que a gente acabou de falar aqui também é muito discutido nesse livro, é um livro muito interessante que vale a pena citar. Tá? De qualquer forma, assim, né, a epopeia do Gilgamesh surge 2100 anos antes de Cristo, mas não havia uma ideia do que é literatura naquele momento ainda. Né? E o Aristóteles, na sua poética, está aqui, ó, a poética clássica, né? E aí um dos textos é a poética do Aristóteles, ele tem, logo na primeira página da poética, ele tem uma frase aqui que diz o seguinte, ele diz: a arte que se utiliza apenas de palavras, sem ritmo ou metrificadas, estas, seja com variedade de metros combinados, seja usando uma só espécie de metro, até hoje não recebeu um nome. E aí na nota 3, né, ele diz, quer dizer, né, o tradutor diz, né, disse hoje literatura, muitos discutindo sobre o assunto, sobre o conceito. Né? Então essa ideia de literatura não existia ainda na Grécia. Só que já existia uma produção de textos, né? Existiam as tragédias gregas e tal. Isso é interessante, porque não existia a ideia do que é literatura, mas já existia isso que a gente chama hoje de literatura. Para vocês verem como é que essa coisa de origem ela é bem elástica, né? Ela é bem complexa. Tá? E a coisa vai caminhando, passa pela Idade Média, né? Chega no Renascimento, tal, depois Iluminismo. Enfim, e já existia uma produção de textos ali, né, que são considerados hoje literatura, mas a ideia moderna do que é literatura surge de fato, porque existia também, a gente já falou disso no primeiro vídeo do canal, a ideia de belas letras, né, que é uma ideia que no Iluminismo ganha aquele contorno, né, bem denso e muito produtivo, né? Mas esse sentido que a gente dá hoje para a literatura e que é discutível também, a gente também discutiu isso no primeiro vídeo do canal, mas enfim, ele surge no romantismo alemão. Né? O Luiz Costa Lima fala disso aqui, né? Nesse livro História, Ficção e Literatura. Na página 321 ele começa a debater essa questão, né? E enfim, é um texto muito interessante para poder aprofundar essa ideia. Né? Mas isso para vocês verem como é que essa questão da origem ela não é tão evidente, né? Porque quando é que a literatura nasceu? Na epopeia do Gilgamesh, no texto do Aristóteles, nas tragédias gregas, né? Nas novelas de cavalaria da Idade Média, né? Nos textos do Renascimento, por exemplo, né? Como o Elogio da Loucura do Erasmo de Roterdã, o Príncipe do Maquiavel, né? Enfim, a Utopia do Thomas More, já são textos ali que hoje são considerados literatura, mas na época não eram, porque não existia essa ideia de literatura. Né? Ou surge nos poemas do romantismo alemão, que é justamente aquele que designa uma ideia que vai ser a que a gente trabalha hoje. Né? Como é que a literatura vai ser vista no futuro? Né? Também é uma questão importante para a gente pensar e que a gente vai discutir no vídeo sobre os limites aqui. Né? Mas voltando, então esse exercício da literatura, porque aí entra a questão, né? Essa conexão que se faz entre literatura e poesia no romantismo alemão gera uma certa prática da poesia, da literatura de maneira geral, como algo que tem como base a própria ideia de origem. Porque isso que gera, por exemplo, a ideia de originalidade, né? Como algo que é criador ali naquele momento, né? E que vai desembocar, por exemplo, na questão do autor, do gênio. Né? E isso é um exercício de origem por dentro da literatura ali que vai gerando crises e crises. Né? E uma das crises limites disso aí é o Stéphane Mallarmé, né? O poeta do simbolismo francês, que vai produzir pelo menos várias coisas interessantes, mas duas que são muito conhecidas, que são o poema Lance de Dados, né? E o Ptix, né? Que é essa palavra que significa 1 milhão de coisas ali, né? E que a Olga Guerisoli Kempinska, nesse livro aqui, Obras em Crise, Mallarmé e Cézanne, chama de hibridização. Ela fala de proliferação híbrida, né? Alguma coisa, né, que eu anotei aqui, mas eu não lembro agora qual foi a palavra que ela usou. Mas enfim, é uma escrita constelar, né, que ela cita. Tá? Fala do lance de dados, né, que é a impossibilidade de encobrir e de conter o escavado e tal. E, enfim,
Proliferação híbrida, exatamente. É essa a expressão que ela usa aqui na página 72. Tá? Então, quer dizer, e outro texto que fala também sobre o Mallarmé está aqui nesse livro, O Espaço Literário, que é um livro do Maurice Blanchot. E aqui o Maurice Blanchot já vai falar desse aspecto do contato do Mallarmé com o silêncio, a busca dele pelo limite da literatura, né? E também com o infinito também, né? Então, quer dizer, tudo isso gera, na verdade, tropeções ali por dentro do que a gente entende como literatura e que vão criando outras origens dentro daquela origem ali, né? Isso é muito interessante. Vou ver o tempo aqui. Vamos correr aqui para poder fechar o vídeo. Então, quer dizer, né, várias origens por dentro da origem ali. E o Mallarmé é um exemplo, né, extremo disso, né? A gente também vai, porque essa ideia também tem a ver com o tema dos limites da literatura, que a gente vai fazer um outro vídeo aqui sobre isso. O segundo vídeo a partir desse vai ser sobre isso, porque o próximo a gente vai falar sobre política, né, sobre o Bolsonaro, esse discurso absurdo dele na convenção do PL, né? Mas enfim, então voltando, esse aspecto que eu citei, né, que esse aspecto a crise como uma espécie de norma dentro da literatura, que é o que faz a literatura do romantismo e a literatura moderna caminharem, origens dentro da origem, né, por dentro das origens e até o limite, é muito bem refletido nesse livro aqui, famoso livro do Roland Barthes, chamado O Grau Zero da Escrita, né? Ele fala de várias coisas aqui, ele chega inclusive num comentário muito interessante, uma expressão interessante, né, para designar essa literatura aqui que eu estou citando, que é a de uma forma sem hereditariedade, né? É quase que a literatura, como se ele, né, estivesse dizendo que nesse momento aí de crise, né, de crise como norma, a literatura flutuasse sem sequer, né, esse silêncio que o Mallarmé buscava, né, é como se fosse ali um ponto tão extremo, tão limite, que até se apaga as filiações daquele texto ali, né? E aí esses momentos aí na literatura são esses momentos de limite que a gente vai falar no outro vídeo, tá? E que a gente vai deixar aqui em aberto para poder terminar essa reflexão no outro vídeo, né? Mas é onde as origens vão sendo produzidas por dentro, né? Ao mesmo tempo, na virada do século XIX para o século XX, o Roland Barthes também fala sobre isso aqui, né? Ele tem um capítulo na página 71 que chama-se justamente A Escrita e a Fala, né? E a fala é uma espécie de grau zero da escrita também, né? É um momento em que a literatura descobre que ela precisa sair daquele registro muito apartado, né, da experiência da fala cotidiana e tentar se apropriar de elementos da fala para poder conectar com as da gramática textual, né? E isso gera na Europa vários textos, né, e esses momentos de crise do Mallarmé e tal. E no Brasil isso aparece com os modernistas, né, com o Oswald de Andrade, com o Mário de Andrade, e os manifestos, né, da poesia pau-brasil e da antropofagia, tá? Inclusive no manifesto da poesia pau-brasil, o Oswald é bem claro aqui em relação a isso, ele fala, né? Está aqui na página 22. A língua sem arcaísmo, sem erudição, natural e neológica, contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos, né? Ele estava sugerindo uma literatura que se aproximasse o máximo da fala. Isso, de certa forma, é uma espécie de crise e uma espécie de origem dentro da origem, né? Justamente porque a partir disso, inclusive, a gente começa a pensar se a própria fala da gente também não tem muito de literatura, né? Existem muitas reflexões também filosóficas em relação a isso. O Agamben tem vários textos sobre isso também, né? Quer dizer, isso acaba borrando as fronteiras ali, né? E essas significações ficam o tempo todo ali, uma contaminando a outra, no bom sentido, né? E gerando crises que são ricas, né? Porque alimentam vários debates ali que ampliam o conhecimento da gente sobre as coisas e também abrem veredas ali que podem gerar novas inovações, enfim, novas inovações é meio redundante, mas enfim, né? que acabam surgindo por aí, porque esse é o movimento que gera a criatividade, né? E a produção mais ampla, né? Enfim, e é isso. Vamos ver aqui para a gente fechar o vídeo. Então, tudo isso a gente falou aqui, né?
para poder chegar na questão do ovo ou da galinha, né? Mas ainda antes, rapidinho, algumas referências aqui. Tem um poema do Antônio Cícero nesse livro aqui, Porventura, que é muito interessante, tá? Tá na página... O poema está na página... Ele começa na página 33, chama-se Amazônia. E num determinado momento aqui ele fala, né? Filho da diáspora, na 34. Filho da diáspora e dos encontros fortuitos, o poema me esclarece. Toda origem é forjada no caminho cujo destino é o meio. Toda origem é forjada no caminho cujo destino é o meio, né? Então, isso a gente pode ler da seguinte forma, que toda origem é também o meio do caminho de algo, de um processo, né? E esse verso do Antônio Cícero mostra bem isso. E aí tem duas expressões muito interessantes também que representam essa ideia aí. Uma delas está no título desse romance do Mia Couto, chama-se Antes de Nascer o Mundo, né? Então, antes de nascer o mundo já existia algo, antes de nascer, né? Quer dizer, então é um pouco isso também, essa ideia da origem que já tem algo antes, né? Que a gera de certa forma, enfim, né? E é um ótimo romance também, tem um personagem chamado Marcelo aqui dentro também, né? Essa história é bem interessante do Mia Couto, tá? E uma outra expressão que também representa bem essa ideia é a discussão na ciência do umbigo de Adão, né? Que é muito interessante também esse livro aqui do Martin Gardner, fala sobre fraude na ciência, né? E aí ele fala aqui, né? Para os que acreditam que a Bíblia, na página 15, né? Que a Bíblia é um livro historicamente exato, essa não é uma pergunta qualquer. Se Adão e Eva não tinham umbigo, não eram seres humanos perfeitos. Por outro lado, se tinham umbigo, sua presença implicaria um parto pelo qual eles jamais passaram. Quer dizer... E de certa forma, essa discussão da origem é sempre um Adão sem umbigo, porque no fundo tem sempre alguma coisa antes, né? Que não é porque não existe uma origem primeira, né? Então qual é a resposta para a pergunta quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Que, mais uma vez citando aqui, né, me veio a ideia a partir desse romance, desse livro de contos, né? Um conto chamado A Aula, do Sérgio Santana. Quais são as duas respostas que eu deixo para vocês aqui para essa pergunta? Uma delas tem a ver com a própria história dos dois termos que são utilizados, porque o ovo e a galinha. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Do ponto de vista de cada um deles considerados destacadamente, quem nasceu primeiro foi o ovo. Por quê? Lembra que eu falei dos peixes aqui, né? São os primeiros bichos ovíparos, né? Segundo eu pesquisei aqui na biologia, né? Surgiram há 530 milhões de anos atrás. A galinha já surgiu há 58 mil anos. Então, quer dizer, o ovo nasceu primeiro, a partir dessa perspectiva. Mas, obviamente, quem criou a pergunta não estava pensando no ovo genérico, né? Estava pensando no ovo da galinha. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E aí, do meu ponto de vista, muda completamente a resposta. Por quê? Porque a teoria da evolução conota o seguinte, que o ser ele só se altera de fato, de maneira realmente significativa, no ambiente. Quer dizer, esse bicho que a gente entende como galinha, né, ele só pode ter tropeçado da espécie anterior em mudanças gradativas no ambiente, fora do ovo, né? Então, o ovo da galinha ele não gera uma galinha, né? Quer dizer, o ovo não gerou a galinha. O que gerou a galinha como ser destacado do ser anterior foi o ambiente. Foram as mudanças desse bicho dentro ali das conexões com o ambiente. Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Sob essa perspectiva, a resposta é a galinha. A galinha nasceu primeiro que o ovo da galinha, né? Então, enfim, vocês verem como é que é uma questão muito complexa e que não tem uma resposta tão óbvia assim, né? Exatamente como todas essas origens que surgem por dentro aí dos campos de conhecimento, dentre eles a literatura. Os textos literários já existiam antes do conceito de literatura, e isso já gera um problema ali, uma reflexão infinita dentro dos campos. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí.
E se você gostou, curta aqui o vídeo, compartilhe com os amigos e a gente se vê no próximo, tá, para falar sobre esse discurso bizarro aí do Bolsonaro, tá bom? Grande abraço, até lá e valeu!